numa piscina, tem 4 pais conversando sobre os filhos. O primeiro fala, eu tenho 5 filhos, dá para formar um time de basquete. O segundo diz, eu tenho 6, dá para formar um time de vôlei. O terceiro diz, eu tenho 11, um time de futebol completo. O quarto fala, bom, filho eu não tenho nenhum, mas eu tenho 18 filhas, um campo de golfe oficial. Então, eu não... Você entendeu, Alex? Nada? Não. Você nunca jogou golfe? Não, nunca. Nunca viu que o campo oficial tem 18 buracos? Nunca cheguei perto de um campo de golfe. Nunca chegou perto de um campo? Não tive essa sorte. É porque ele ficou tão sério que eu falei, bom, sei lá, vai ver que ele tem 18 filhas. Você tem quantas? Você tem filhas? Não, eu tenho enteadas, tenho 3. Tem o quê? 3 enteadas. 3 enteados ou enteadas? Enteadas. Enteadas, faltam 2 para formar um time de basquete, não é? Sabe, basquete você já viu o jogo de basquete? Eu já vi. Como muito é que é? Bom? Ah, bom. Claro, depende muito de quem está jogando. Bom. Ô Zico, vem pra cá pra gente parar de falar bobagem. Olha só. Afinado, hein? É, tá vendo? Obrigado pela homenagem. Eu devia tocar também o hino do Japão, o hino do Cazaquistão, como é que chama? Cazaquistão, como é? Uzbequistão. Onde estão os beques? Uzbequistão. Lá só tem atacante. Só atacante. Tá lançando aqui Zico na rede. A carreira do maior artilheiro do Maracanã, contada através dos gols. Poxa, que sensacional isso aqui. Está saindo agora. Aliás, eu tenho visto e revisto vários lances de pênalti hoje em dia de jogador na área que puxam a camisa dele. No seu caso, na Copa de 80, foi na 82, não só o sujeito puxou, como rasgou a sua camisa e tudo bem. Você acha que as coisas, o destino realmente existe, que as coisas estão escritas de um jeito que não se muda? Eu acho que estão escritas assim. Acho que ali foi mais esperteza do zagueiro, do italiano, que eles estão acostumados a fazer isso. Zagueiro italiano é um perigo. Sempre gostou de segurar a camisa e essa é uma das formas de marcação. Eu joguei lá 2 anos e todo jogo era isso, né? Sempre segurando. Às vezes a bola estava lá do outro lado, você estava sendo seguro desse lado. E no momento que eu me desloquei, o Gentili puxou. E rasgou. O tecido não devia ser dos melhores naquela época. Aliás, é um estilo que fez escola, porque hoje em dia, na hora que vão bater uma falta, já fica tudo se agarrando ali, se bulinando na área. E ninguém sabe quem é quem, né? Você não sabe se vai dar pênalti, se dá falta do atacante, que os dois seguram. É impressionante. É um verdadeiro melee ali. Você foi treinador da seleção japonesa, na Alemanha também? Não. Na Rússia, na Grécia. O Fenerbahçe é da onde? O Fenerbahçe é da Turquia. É da Turquia. Só língua boa de se falar, né? Isso. Turco, russo, grego. CSKA da Rússia. Que é da Rússia. E o Olympiacos, que é Grécia. Olympiacos, Grécia. Agora, e onde é que os beques estão? O Uzbek foi mais uma parada para treinar o russo, para depois ir para o... E você chegou a falar alguma dessas línguas? Você fala alguma coisa, né? Cumprimento, alimentação, na hora de chegar para um restaurante, você fala alguma coisa. O russo eu já estava até lendo um pouco. Em cirílico? Dava para ler um pouquinho. Puxa, que é complicado aqui. Mas, principalmente para me localizar, né? Para você dirigir lá é muito complicado porque o inglês não é muito usado. Nossa, nada. Eu tive só em filme americano que todo russo fala inglês. Lá? Eu peguei a fase parecida com essa no Japão
porque não tinha muito inglês, só depois da Copa é que melhorou um pouco. Um pouco. Em Tóquio, principalmente. Então era tudo em japonês. Aí você tem que se localizar para dirigir pelos prédios, ainda tem o fato de você estar dirigindo do lado direito, né? É verdade. No Japão. Então, e você guiava lá? Guiava. Ia para tudo que é lugar. Aí também parece que o endereço... Eu adotei algumas técnicas para você dirigir, né? Por exemplo? A linha, se você sempre se localizar que a linha que divide a rua está sempre do teu lado direito, aí acaba se tornando mais fácil. Se você não tiver aquela linha do meio, você acaba instintivamente pelo lado. E o perigoso é a questão de você atravessar a rua. Porque você olha para o lado errado. Você olha para o lado errado. É impressionante. Tem que tomar muito cuidado. Você vai acostumado a olhar para cá e o carro vem daqui. Agora, parece que no Japão também não tem endereços assim, casa tal, número tal. Não tem, né? Não tem. É perto da padaria do fulano Yamamoto. Tudo às vezes 3, 4 números. Por região, por setor e tal. Era difícil. Em alguns lugares, né? Principalmente mais no interior, né? Tóquio já tá mais fácil. As cartas chegar, suas fitas, as fitas dos programas chegavam. A irmã da Sandra, ela que mandava, né? Porque eu botava tudo para gravar as coisas daqui. Chegava com uma semana depois, né? Agora todo mundo tá vendo lá, né? Agora Globo Internacional é mais fácil. Agora, Zico, aprender a ler em cirílico é que deve ter sido, porque, olha, nós tivemos, o Vilen e eu tivemos em Moscou para entrevistar o Gorbachev, por ocasião da Copa de 94. Foi um lugar onde eu me senti totalmente analfabeto, porque não dava para ler, para ver televisão, e na rua as pessoas falavam em russo com a gente, como se a gente entendesse. E a gente dizia, não entendo, não falo, era um inferno. E para treinar, como é que é? Quantos intérpretes? Não, um só tinha um que falava português. Por sorte, o que eu peguei era um que tinha feito um curso em Portugal. E aí o problema... Tinha que ser 2 tradutores, então. Como eu sou filho de português, era mais fácil. Era tranquilo. Mas o problema maior é o frio, João. Os primeiros 4 meses foram terríveis. Eu peguei lá... Isso aonde? Você está falando da Rússia? Eu peguei lá de janeiro a abril, eu peguei lá todos os dias abaixo de 0. Nós estivemos lá no verão e foi um dos invernos mais frios que eu já peguei. Era o verão de Moscou. Eu fui treinar no campo oficial no dia 1º de junho. Para você ter uma ideia. Gelado. Porque junho ainda não era. Não é, então. E o fator vento? Não, no inverno? Não afetava tanto. Não? Não. Agora, por exemplo, no Japão, com intérprete. Esse era preciso. Agora o intérprete era japonês? Era japonês brasileiro. Aprendeu a falar em São Cristóvão. Aprendeu a falar em São Cristóvão. Bom, isso já facilitava. Ficou mais fácil. Mas ele não podia dar instruções, o oposto do que você pedia? Não. Só de sacanagem? Não, porque ele era torcedor do Flamengo. O Suzuquinho... Flamengo! Ele passou a gostar do Flamengo e uma vez ele quase apanhou no Maracanã, porque os caras viram ele com aquele olhinho puxado, Flamengo e Vasco. Onde é que é a torcida do Flamengo? Aí os caras para a direita, aí ele foi, entrou no meio da torcida do Vasco. Coitadinho. Aí os caras, nós vamos te aliviar porque tu é japonês. Se manda daqui. Você sabe que o Max Nunes conta que uma vez aconteceu exatamente o oposto. Um português que foi parar no meio da torcida do Flamengo, por engano, e ele queria sair, o pessoal disse, não, senta aí, português, tu não vai sair daqui não. Mas, vai torcer calado, hein? Não quero manifestação aqui. O portuguesinho ficou ali quieto, vendo o jogo, vendo 0-0, 0-0, 0-0. Quando chegou no final, ainda era no tempo do Expresso, do Ademir, o Ademir anos 50, né, Ademir, pela seleção. O Ademir, no final do jogo, estava 0-0, o Ademir pegou uma bola, pá, gol! O português só fez assim. Até que foi um bonito gol. E aliviaram, não cobriram ele de pancada. Mas não dá uma agonia para o técnico ter que passar a informação? É muito ruim. Na Turquia já tinha muito brasileiro, então... Na seleção dentro do campo, do japonês, até que
quando o lateral esquerdo ficava do meu lado, era mais fácil porque ele era brasileiro. Então eu passava para ele. Aí não precisava usar tanto o tradutor. E ele falava japonês? Falava, ele Qual era esse lateral? o Alex. Ele foi para lá com 16 anos. Aí, é naturalizado japonês? É quase japonês ele. Na prática é japonês. É japonês. Agora, o Suzuquinha, eu tinha uma facilidade grande porque ele era apaixonado pelo Brasil. Ele foi pego dentro de um container em Osaka querendo fugir para o Brasil, porque ele era apaixonado pela seleção de 70 e tal. Então ele falava português, você conversava com ele, parece que ele estava falando que ele não era japonês.